apresentar os aspectos mais importantes da história do direito hindu. Mas antes de entrar no conteúdo do vídeo, se você gosta de história do direito, filosofia, etc., todo final de semana eu posto conteúdo novo no canal. Então não esquece de deixar um like aqui no vídeo e de se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Então bora falar sobre direito hindu. Primeiramente, não existia um conceito de direito na Índia antiga como nós temos hoje em dia, que seriam normas de comportamento sancionadas por constrangimento físico. Na verdade, na Índia existia um conceito muito mais amplo, que era o Dharma. O Dharma era um conjunto de regras que deveria ser seguido pelas pessoas em decorrência de sua condição dentro da sociedade. Essas regras poderiam envolver moral, direito, religião, diversos aspectos da vida. E a religião é um aspecto bastante importante na sociedade hindu. Eram politeístas, então nós tínhamos diversos deuses que ficavam no céu, na terra, numa região intermediária, e normalmente eles poderiam adquirir características de elementos naturais. Por exemplo, o deus Agni, que era o deus do fogo, e o próprio deus Indra, que era o deus da guerra. Mas o deus mais importante para o estudo da história do direito hindu é o deus Brahma, porque de seu corpo que saíram as diferentes castas, os diferentes estamentos sociais da sociedade hindu. E o que eram essas castas? Essencialmente, elas definiam um status da pessoa que era imutável, ou seja, durante toda a sua vida, ela nascia, vivia, morria na mesma casta. Só poderia existir alguma alteração numa reencarnação da pessoa. Então, se era uma pessoa que fez boas ações, provavelmente ela iria ascender e na próxima vida nascer numa casta melhor, mas se ela fizesse ações ruins, ela iria cair para uma casta pior. Então, no geral, nós temos os Brahmanes, que eram a casta mais pura, tanto física quanto espiritualmente, e a eles era reservado os melhores trabalhos, como médicos, administradores, líderes religiosos. Depois nós temos os Kshatriyas, que eram os guerreiros, e justamente por isso os reis eram desta casta. Os Vaisyas, que eram os comerciantes, e os Sudras, que eram a mão de obra. Então, apesar de eles não serem escravos, eles estavam em condição servil e podiam ser chamados para trabalhar. E o restante da população eram os Chandalas. A eles era reservado os piores trabalhos possíveis, por exemplo, limpadores de fossas. Nós temos essa divisão, mas na realidade a situação era bem mais complexa, podendo existir milhares de castas, subgrupos, variando dependendo da região e do período histórico. Mas agora vamos falar sobre as normas jurídicas dos hindus. Vamos falar, portanto, sobre o Dharma. A primeira fonte do Dharma é o Veda. E o Veda é um conjunto de todos os saberes e todos os conhecimentos possíveis, religiosos, morais, de tudo. Esse conhecimento espiritualmente foi revelado a alguns escolhidos e alguns desses conhecimentos foram colocados por escrito, sendo o mais importante desses escritos o Rig Veda. E o Rig Veda, assim como o Antigo Testamento, ele continha muito mais agrupamentos de fatos do que normas de conduta propriamente ditas. Depois nós temos a segunda fonte, que era a tradição, que foi compilada pelos sábios. Essa tradição, ou Dharma Sutra, ela foi sistematizada de uma forma bastante clara e compreensível, sendo a mais importante a memória de Manu, ou Manu, que continha cerca de 5.400 versículos, e eu vou falar um pouco mais sobre este código mais pro final do vídeo. Por fim, talvez a fonte mais importante do Dharma eram os costumes, que orientavam a interpretação dessas normas religiosas e complementavam eventuais lacunas, sendo que esses costumes poderiam ser milhares, variando de região, casta. Portanto, o direito hindu era um direito consuetudinário, dominado por uma doutrina religiosa e fixado nos textos sagrados. Antes de terminar o vídeo, eu vou apresentar alguns dos conceitos mais importantes do Código de Manu para vocês. Primeiro, sobre as testemunhas. As testemunhas não poderiam ficar caladas. As pessoas não poderiam simplesmente se abster de testemunhar se elas fossem uma testemunha do caso. Se elas não testemunhassem, elas podiam incorrer no crime de falso testemunho, o que não era uma coisa nem um pouco legal, porque eles poderiam ser punidos em vida e também no pós-vida. Inclusive, num dos trechos diz que a pessoa seria precipitada num dos abismos mais tenebrosos do inferno. Então, a pena poderia se estender além da vida da pessoa. As mulheres podiam dar testemunho apenas para outras mulheres, e ainda assim elas eram consideradas uma testemunha inconveniente, porque para os hindus elas seriam muito inconstantes para dar testemunho. Na verdade, a situação geral das mulheres no direito hindu era bem complicada,
porque elas praticamente não tinham nenhum direito. Eles acreditavam que as mulheres tinham uma propensão natural ao mal e, portanto, elas não poderiam nem ter propriedade. Em relação ao casamento, existia a questão de as pessoas serem prometidas umas para as outras, então não necessariamente era uma escolha com quem a pessoa iria se casar, e o casamento poderia acontecer em idades bastante jovens. As mulheres poderiam começar a casar a partir dos 8 anos de idade, inclusive com homens muito mais velhos, com 20, 30 anos. E como via de regra, as mulheres elas estavam sempre numa situação de subordinação ao marido, era ele quem decidia quando que haveria um divórcio. Ele teria que ter alguma justificativa para isso, por exemplo, a mulher ser infértil, e não poderia deixar a mulher desamparada. Ou seja, tinha que dar um mínimo de dinheiro para que ela pudesse manter a sua subsistência. Mas havia algumas exceções. Por exemplo, se o marido fosse criminoso, impotente ou com alguma outra enfermidade, a mulher não poderia ser abandonada ou privada de seus bens. Já a questão do adultério era bem rigorosa no direito hindu, porque eles não queriam que existisse alguma miscigenação, mistura de classes. Então até mesmo condutas simples como conversar num lugar afastado ou gracejos já eram consideradas condutas adúlteras. Por fim, temos as injúrias e ofensas físicas. Injúria era qualquer tipo de ofensa que não feria diretamente a outra pessoa. Normalmente era penalizada com multa, mas também poderia haver uma pena física, como por exemplo, cortar a língua de quem fez a injúria. Já as ofensas físicas seguiam o princípio de talião, que era semelhante ao direito cuneiforme, que vai estar no card aqui em cima, link para assistir o vídeo dos direitos cuneiformes. Só que além de ferir da mesma forma com que a pessoa foi ferida, também existia a mutilação do órgão utilizado para cometer o crime. Então, se eu dei um soco numa pessoa, além de eu tomar um soco na cara, também poderiam dilacerar minha mão. O que é importante é que existia a figura da legítima defesa. Então eu poderia matar para defender a minha própria vida, mesmo sendo uma pessoa de uma casta acima da minha. Para defender a própria vida, era permitido tirar a vida de outra pessoa. Então se você gostou do vídeo, não se esqueça primeiro de deixar aquele like aqui embaixo para ajudar o canal e de se inscrever para não perder nenhum conteúdo que é postado semanalmente no canal. Nenhuma semana eu deixo de postar vídeo, seja no sábado, seja no domingo, sempre tem coisa nova. Então não se esqueça de fazer isso e de seguir as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo para absolutamente não perder nada. No meu Instagram eu faço posts durante a semana, tem stories bem interessantes, então segue lá que eu sei que tu vai curtir. Fiquem com Brahma e até o próximo vídeo.